A paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, porque estamos vivos. Glória a Deus, porque em Cristo já somos ressuscitados com Ele. Glória a Deus por todo o bem, por todo o amor, por toda a graça. Senhor, estamos aqui na Tua presença para gravarmos mais um vídeo com a Tua palavra e queremos Tua bênção, queremos a Tua unção e a Tua graça. Sem ela, Pai, não vai passar de palavras, mas pelo Teu Espírito nós cremos, Senhor, que nós vamos ter vida e vida renovada em Ti. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo sangue derramado na cruz. Muito obrigado pelo Teu corpo partido por nós. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém. Irmãos, eu vou ler um texto aqui. Está em João. Não é João, está em Marcos. Marcos 16. Acompanhe comigo. Se você tiver com a tua Bíblia aí perto, pega ela, acompanhe. E passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem poderá tirar a pedra do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo sentado à direita, vestido de roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Eu quero falar sobre a Páscoa. Hoje é uma data especial para se falar nisso. E eu quero dizer que Páscoa é passagem. Lá no Velho Testamento foi o quê? A passagem do povo do Egito, da terra da escravidão, para Canaã, a terra da liberdade. Para que eles passassem, era necessário que eles matassem um cordeiro sem defeito, comessem apressadamente, e porque o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos, mas aquele cordeiro ia resgatar eles. Então essa é a Páscoa, passagem da escravidão para a liberdade. Hoje, quando nós aceitamos o cordeiro, hoje nós não precisamos comer cordeiro, matar cordeiro, porque ele já foi morto.
Jesus Cristo. Mas quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós confessamos nosso pecado e a gente não aguenta mais viver nessa vida de miséria, nessa vida de tristeza, nessa vida de angústia, nessa vida de pecado, e a gente resolve querer ser livre, livre de vício, livre de pecado, livre de maldade, a gente aceita Jesus como Salvador. Passamos da escravidão do pecado para viver livres em Cristo. Vocês entenderam? Por isso, irmãos, eu vou confessar que eu tenho um pouco de dificuldade de falar para alguém, Feliz Páscoa! Oh, Feliz Páscoa, Deus abençoe. Porque eu tinha que explicar para essa pessoa, se ela não tem Jesus. Feliz Páscoa, a nossa Páscoa foi quando nós aceitamos Jesus como Salvador. Então, a gente comemorar essa nova vida é justo. Quem não tem Jesus, irmãos, como você vai falar Feliz Páscoa? Não fica meio estranho? A gente fala até por falar, fala por educação. Mas a gente desejaria falar, irmão, feliz passagem da velha vida para a nova vida. Para morrer para a vida velha, viver para a vida velha, ou seja, feliz morte. Sabe, por isso às vezes eu confesso, não que eu não fale Feliz Páscoa, não desejo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, porque eu acho muito forte a palavra Páscoa, a palavra passagem, a palavra sair do erro e vir para a vida nova. Eu acho muito, de repente fica muito fácil. Ela não foi fácil, não. Ela, lá no Antigo Testamento, ela custava a vida de um cordeiro. No Novo Testamento, ela custou a vida de Jesus. Passar, não é? Sabe, meu? Não é só comer ovo de Páscoa, não. É uma coisa aqui dentro, ó. Sabe, irmãos? Poxa, eu aceitei Jesus, eu vivi uma vida com Ele, depois eu cansei, enjoei, não aguentei mais e abandonei tudo e fui para o mundo. Agora eu ia te falar, Feliz Páscoa, irmão, volta. Volta, faz a passagem de novo. Aceita Ele como seu Salvador. Você percebe como é grande. É grande. Senhor, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos cubra sempre com o seu sangue. E que todos os dias a gente esteja passando da vida velha para a nova. Até chegar a hora que Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, nós acabamos de ler em Marcos que Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram o perfume e foram lá ungir o corpo de Jesus, que era costume na época. E quando elas iam preocupadas, quem vai tirar a pedra, porque eles jogavam numa caverna e punham uma pedra em cima. E quando elas chegaram lá, não tinha mais pedra, não. Elas entraram e acharam um homem vestido de branco. E eles falaram, quem vocês buscam? Jesus? Que foi crucificado, que foi morto, ele não está mais aqui, não. Ele ressuscitou. Oh, glória, glória, glória. E ele está indo adiante de vocês para Jerusalém. Presta atenção nisso. Avisa Pedro, avisa os discípulos para ir lá para Jerusalém, porque vocês vão encontrar ele lá. Incrível, não? Aqui em Atos, a gente lê: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar também. Isso é Atos 1, viu, irmãos?
até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. E disse ele: que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, ressuscitarás tu nesse tempo a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos, estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, ele foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. E aqui vai uma pergunta: quando é que Jesus ressuscitou? Ao 3º dia, quando as mulheres foram lá e já não acharam ele no túmulo? Ou ele ressuscitou depois de uns 40 e poucos dias, aqui em Atos, quando ele foi elevado ao céu? Quando foi a ressuscitação? Quando foi? Irmãos, aqui está a graça. Aqui está a bênção. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Quando foram lá, o corpo dele não estava mais, não. Oh, glórias. Aleluia. Irmãos, pensa um pouquinho sendo Jesus. Não era para Jesus, quando ressuscitou, ter caído fora desse mundo? Não era para ele subir, não 40 dias depois como ele subiu, mas subir naquela hora para o céu e ter todos os anjos prostrados, dizendo: santo, 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 aquele que venceu? Não era o Pai tendo disso: vinde, filho bendito, que cumpriu minha vontade? Irmãos, ele abriu mão da vida dele quando ele desceu do céu e foi concebido lá por Maria e ficou lá na barriga dela e depois viveu e depois trabalhou. A história que a gente sabe. Aqui não, ele já tinha cumprido. Está consumado. Está terminado. Agora, área. Agora a vida no céu. Agora eu tenho eternidade. Irmão, você acredita que ele mandou o anjo falar? Nós acabamos de ler aqui. Você pode ler depois. Marcos 16, Atos 1. O anjo falou: esse Jesus que vocês vieram, ele ressuscitou. Mas avisa os discípulos, a Pedro também, que ele está indo para Galiléia. Vai lá para Galiléia que vocês vão encontrar ele lá. Oh, e não é que Jesus estava preocupado com os discípulos?
preocupado porque eles estavam atordoados, atemorizados, sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. E ele foi lá. E eles se reuniram numa sala fechada e ele aparece pelas paredes, já ressuscitado, e fala para os discípulos: paz seja com vocês. Tenham paz, meus irmãos. Eu ressuscitei. E tinha um discípulo lá meio escabroso, que não acreditava muito nas coisas. E ele falou: toma, Tomé, olha a minha mão. Olha os buracos que fizeram na minha mão. Olha, o pé sou eu mesmo. Eu estou aqui por vocês. Eu estou aqui porque eu não quero deixar vocês desesperados. Eu não quero deixar vocês tristes, eu não quero deixar vocês magoados. Você sabia que quando você sofre, Jesus sofre com você? Sabia que quando você chora, Jesus chora com você? Meu irmão, isso é maravilhoso. E depois disso, eu não anotei tudo aqui, mas depois disso ele aparece na praia. E os discípulos estão pescando. Pescando por quê? Jesus falou para eles: vocês vão ser pescador de homem. Depois que Jesus morreu, mesmo que eles viram Jesus ressuscitado, acabou. Vamos voltar à nossa vidinha de antes, vamos trabalhar como antes, porque acabou. E não conseguia pescar. E Jesus fala para ele: lança a rede do lado direito. E eles lançam e pegam 153 grandes peixes. E aí eles, Senhor, Senhor, e corre para a praia. E quando ele correu para a praia, tinha peixe, assamo e tinha pão. O que significa isso, irmãos? Comunhão. Jesus queria ter comunhão com aqueles que são deles. Sabe quando você não tem tempo para ir na ceia? Agora não, que ninguém está podendo ir. Mas que você resolve não ir na ceia, porque também toda ceia é a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma coisa, e acaba não indo. Irmão, Jesus tem tanto prazer que você participe da ceia. Jesus tem tanta alegria que você tenha comunhão com Ele, com os seus irmãos. Que Ele fez isso quando Ele já podia estar no bem bom. Ele fez isso na terra para ensinar os discípulos. Aqui em Atos, como está escrito no 3, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Ensinando. Ele passou 40 dias aqui na terra ensinando, preparando. O que, irmão? A igreja dele. A igreja não foi fundada nos apóstolos? E pouco antes dele ter que subir aos céus. Poxa, eu acho uma bênção quando ele subiu. Sabe, o auge de tudo. Ele ainda parou para falar para os discípulos: olha, guarda o que eu tenho falado, fique em Jerusalém. João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Não se ausenta de Jerusalém. Fica reunido ali até que o Espírito venha. Não foi ele que tinha dito: eu vou rogar ao Pai e ele vai mandar um Consolador? E quando ele prepara os discípulos, vai. Agora, depois de 40 dias, Jesus aparecendo cá e lá, mostrando sinais de bênção, eles já não tinham mais dúvida de que Jesus tinha ressuscitado. Eles já não tinham mais dúvida de que Jesus era Senhor. Agora ele podia ir.
Agora ele podia cumprir a promessa dele. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou mandar o Espírito Santo. E aí, só depois disso, uma nuvem cobre ele e ele sobe aos céus. E quando os os discípulos estão lá, tudo de boca aberta, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, ele vai vir da mesma forma que vocês viram ele subir. Que promessa! Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Alegra teu coração. Firma teus pensamentos, irmãos. Jesus passou 40 dias aqui, instituindo a igreja dele. Quem é a igreja dele? Não somos nós? E os discípulos ficaram lá em Jerusalém, até que receberam poder do Espírito Santo, e começou a pregar, e dali veio uma perseguição danada, e eles tiveram que fugir, mas aonde eles iam, eles pregavam. Vida, Jesus ressuscitou, ele vai voltar. Jesus veio para você, ele vai voltar. Essa palavra chegou a nós. 2000 anos depois, estamos nós aqui falando isso mesmo, a mesma palavra. Isso não é maravilhoso, irmãos? Parece filme de ficção científica, não é a realidade. A realidade. Jesus ficou 40 dias aqui na terra, e eu ainda vou meditar essa semana sobre isso, porque ele queria instituir a igreja, porque ele queria fortalecer os discípulos, porque ele queria dizer: em 3 anos eu preparei vocês, agora vocês vão preparar o mundo, a igreja de amanhã. Vocês percebem isso, irmãos? Vocês percebem que gigante, que coisa grandiosa. E ele subiu ao céu e cumpriu, mandou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está aqui com a gente, falando no nosso coração. Sabe, irmãos, Jesus passou 40 dias depois que ele ressuscitou para poder fortalecer os irmãos. E mandou o Espírito Santo para te fortalecer. Ouve o que ele fala. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. No que ele fala de noite, na hora que você vai orar, na hora que você deita. Fortalece teu coração. Sabe, irmãos, não tem pandemia, não tem fome, não tem desgraça, não tem tragédia que possa tirar a paz do meu coração. Porque Jesus morreu por mim. Porque ele perdoou e perdoa meus pecados. Porque o Espírito Santo está aqui me consolando, está aqui me ajudando, me dando força. E principalmente por essa palavra. Ele foi recebido no céu, mas ele vai vir do mesmo jeito que vocês viram ele subir.
Ele vai aparecer, nós vamos ver, ele vai voltar, irmão, para buscar a igreja dele. A igreja dele que está aqui, que é eu, que você, nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo fortalecidos para a hora que ele aparecer, irmãos. E na hora que ele aparecer, irmão, nós não vamos querer ficar 40 dias aqui para evangelizar quem ficou, não. Nós vamos, ó. Concorda comigo, irmão? Se Jesus aparecesse agora e falasse, Edna, chegou a tua hora, teu último culto, vamos subir, você acha que eu ia falar? Não, pai. Eu vou ficar para mim poder telefonar para fulano e para ciclano que não está filmando. É isso que eu quero que você entenda o que Jesus fez nesses 40 dias. Ele ficou, podendo estar na glória, podendo estar... Ele ficou para preparar a igreja dele. E ele não ficou para preparar a igreja dele à toa. Ele preparou porque ele precisa de mim, ele precisa de você, para anunciar que ele veio morrer pelo pecador, e que ele veio ressuscitar o pecador, e que ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ô, irmãos, essa é a melhor parte, essa vai ser a nossa Páscoa. Quando a gente morrer aqui e escutar ele falar, vinde bendita de meu Pai, passei da morte para a vida eterna. Isso é Páscoa. Quando eu reconheço que eu sou pecador e aceito Jesus como Salvador, isso é Páscoa. Isso é passagem. Amém. Amém. Espero que você tenha sido abençoado e que você entenda nessa passagem desses 40 dias, se você puder ler o que Jesus fez depois que ele ressuscitou, você vai ver o quanto ele trabalhou para deixar uma igreja fortalecida, para deixar uma igreja abençoada e para ser abençoadora aqui na terra. Amém, irmãos? Não estou falando de placa de igreja, não estou falando em nome de congregação nenhuma, mas de todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Amém?